E aí, como é que vocês estão, meus jogadores de The Sims favoritos? Cara, então, hoje eu queria apresentar aqui para vocês o projeto da Destilado Drinqueria e Coquetel Bar, que foi um projeto que nasceu em Niterói. E eu queria mostrar aqui um pouquinho dele. É um projeto super pequenininho, um projeto super aconchegantezinho, super bonitinho. Foi muito maneiro de fazer. Foi um projeto que foi meio corrido, foi meio que improvisado, precisava de ter custos baixos. Então vocês vão ver que basicamente foram materiais muito simples de encontrar, muito fáceis de encontrar, mas que ainda assim conseguiram dar um complemento, dar um aconchego, dar um requinte nesse bar. Então deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro como esse projeto chegou, como era esse local na verdade, né? Então basicamente o local, a loja onde foi feito esse bar era aqui. Esse era o local que a gente encontrou lá quando a gente chegou. Basicamente uma loja com 3,5 metros de frente e com, não sei, não lembro se chegava a 7 metros de profundidade de loja. Era espécie de um bar com churrasco, alguma coisa assim, que você vendia no máximo uma cerveja, ou seja, um bar simples, tradicional. E aí aqui tem um mezanino, bem aqui em cima, com um banheiro e uma salinha, tipo um depósito, algo assim do tipo. Basicamente embaixo tinha um pequeno lavabo, bem pequenininho mesmo, acho que 1,20, 1,5 por 1 metro no máximo. E aqui atrás dessa parede ficava uma escada helicoidal, famosa escada caracol. Aqui já tinha um balcão refrigerador e aqui um balcão nesse aço cortem, uma coisa bem improvisada. E aí o que a gente resolveu fazer? Né? Fizemos o levantamento desse local. A gente precisava ter um custo muito baixo para transformar esse ambiente. Então, basicamente, o que foi feito aqui foi pintura e limpeza, e vocês vão ver isso mais à frente. Piso pôde ser mantido, porque apesar de algumas marcas de uso, ele ainda com uma limpeza, ele ainda estava ok, ainda estava bem bonito. E aí deixa eu mostrar para vocês qual foi o rascunho do primeiro projeto pro Destilado. Aí antes da gente ir pro rascunho, esse aqui foi um momento durante a obra, inclusive estou eu sentadinho aqui, tá minha esposa e uma das sócias do bar. A gente estava resolvendo algumas coisas ali na obra, porque acontece, principalmente obras assim que demandam muita agilidade. Então vocês conseguem ver aqui como estava queimado esse revestimento de parede aqui, parecia uma espécie de revestimento que imita um tijolinho de barro, um revestimento de barro, algo assim. Aqui em cima, por exemplo, a vidraça ainda não estava fechada, nós precisamos fechar isso aqui para poder entrar com letreiro e tudo mais. E aí deixa eu mostrar aqui como é que ficou o rascunho do primeiro rascunho, assim, a primeira ideia para o destilado. Então, esse aqui foi o primeiro conceito inicial para o bar. Esse revestimento que imitava um tijolinho de barro, a ideia era pintar ele para fazer essa limpeza e dar uma clareada no ambiente, abrir um pouco mais esse espaço. Criamos uma primeira ideia de usar esse mezanino como um demarcador, um delimitador de ambiente. E aí nós faríamos aqui um detalhezinho arqueado, uma palavrinha aqui de incentivo ao consumo do drink, ao consumo dessa mixologia. Traríamos a pia do lavabo aqui para fora, né? E deixaríamos o lavabo apenas com um vaso. E qual é a vantagem disso? Você consegue ter duas pessoas com mais agilidade usando esse banheiro. Porque quando você tem uma pia dentro do banheiro, a pessoa tende a entrar, lavar as mãos e permanecer um pouco mais de tempo ali. Como aqui era um ambiente pequeno para um fluxo de rotatividade de clientes alto, a ideia era trazer essa pia para fora, que enquanto tem uma pessoa lá dentro usando a bacia sanitária, você pode ter alguém lavando a mão, se olhando no espelho, enfim. Isso aqui, por conta de uma questão hidráulica que tinha lá no local, não foi possível fazer. Mas eu vou mostrar, ainda assim ficou bem legal a solução que foi dada nesse espaço. E aqui nós faríamos um cantinho alemão, já que o espaço do bar era muito pequeno, a ideia era não trazer todos os clientes para dentro do bar. Trazer clientes para o balcão, afinal é a parte mais legal do bar, é o balcão. E aí esse cantinho alemão complementaria com uma mesinha, alguém que tivesse, por exemplo, aqui esperando vagar uma mesa e tal. E essa que era a ideia. Faríamos um fechamento aqui em cima em vidro. Faríamos também a princípio isso aqui foi uma ideia, mas logo ela foi descartada. Jardim aqui em cima para trazer um pouquinho desse ar tropical. A ideia conceitual do bar, a princípio, era um pouco disso, trazer esse ar tropical do drink. E ainda assim,
mantendo uma espécie de requinte do local. E aí, finalmente, mostrando já aqui como ficou esse bar. Nós conseguimos esse revestimento da Bianco Grace, se eu não me engano, que a gente conseguiu... Na verdade, todo o material aqui ou foi comprado na internet ou em lojas próximas, por exemplo, um Leroy Merlin. E aí aquela marcação que a gente ia delimitar esse espaço da metade do bar através do mezanino, nós trouxemos ele a princípio que era um coral, algo assim, trouxemos ele para o terracota. E aí o terracota passou a ser a impressão de como esse local imprimia o brand dessa marca. E aí vocês vão reparar essa prateleira iluminada aqui, expondo as bebidas e as garrafas e os drinks, que foi decidida junto com as sócias, né? Inclusive, na verdade, foi uma ideia delas, e ela complementou muito bem esse fundo de bar. E aqui a gente tem essa outra foto que mostra um pouquinho mais detalhado esse ambiente. Claro, é um ambiente muito pequeno, não tem muito o que se mostrar, mas ainda assim vocês conseguem, principalmente comparando como era esse bar, o quanto ele ficou mais aconchegante, mais aprazível e mais chamativo, inclusive para quem buscava, né, um drink mais refinado na cidade. E aí, de novo, voltando aqui para mostrar como ele era, a título de comparação, e vocês podem ver como ele ficou. Novamente falando, aquela pia que não deu para fazer aqui fora, no caso, nós optamos por fazer esse cantinho, como é que eu posso dizer, um cantinho instagramável? Acho que pode chamar assim, né? Bem ao lado do banheiro. E aí, enquanto a pessoa está ali esperando para poder entrar no banheiro, ela poderia ali tirar a fotinha, já fazia o brand, já marcava no Instagram, e aí, né, um ciclo de marketing que enrolava aqui. E aí nós conseguimos criar esse bloco dentro desse ambiente instagramável também, junto com a frasezinha, né, a frase para reforçar o marketing. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de algumas fotos do Instagram, do Destilado, agora do Destilado Open Bar, que vocês podem ver aqui como esse marketing, essa arquitetura que eu sempre bato na tecla quando as duas coisas andam juntas, como isso funciona muito bem. Você vai ver que todo o Instagram mantém essa paleta, mantém essa linguagem que foi usada na arquitetura desse espaço. E aí aqui nas próprias fotos dos drinks e nos vídeos do bar, você vai vendo como esse ambiente todo foi se complementando à prática que foi sendo realizada nesse local. E aí, caso vocês estejam precisando de um projeto para um bar, pode entrar em contato comigo, eu vou fazer questão de atendê-los. Me segue também, dá o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal, que eu só quero chegar a 1000 inscritos, não estou pedindo nada demais, estou pedindo muito pouco. Então me ajuda nessa missão aí. Valeu!